Diga amém. Então vamos lá. E apacentar do 1 em diante. Inicialmente do 1 ao 10, tá? Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegueis para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Amém. Deus disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor me diminua, que o Senhor cresça, Senhor. Essa palavra, Pai, que foi dita aqui, foi lida, Pai, em nome de Jesus, não desmerecendo a oração do pastor, Pai, mas que o Senhor coloque, Espírito Santo, palavras na minha boca, Pai, para falar do teu amor, da tua bondade, Pai, nesse culto de missões, que às vezes nós relutamos em levar o ID de Jesus. Em nome de Jesus, capacita-me, Senhor, que o Senhor diminua-me e tu cresças em nome de Jesus. Irmãos, o que eu li aqui do 1 ao 10 é só para vocês entenderem que Deus, nesse momento, Ele está preocupado com o povo dele que está cativo. Faraó estão escravos. E às vezes, Deus quer que nós vamos, e nós fazemos o quê? Desculpa. Então eu vou falar aqui das 5 desculpas de Moisés, que nós fazemos também no nosso dia a dia. Nós queremos às vezes fazer o que o nosso boa vontade manda, mas na verdade nós temos que fazer a vontade do Senhor Jesus. Então vamos abrir nossas Bíblias lá no Êxodo, que fala assim, ó: Deus fala a Moisés e a Faraó e levar o povo de Israel do Egito. E o que acontece? Moisés começa dando a sua primeira desculpa, que está lá em Êxodo 3:11. O que ele diz? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus fala para ele o seguinte, Deus responde para ele, está lá Êxodo 3:12. Vamos lá, irmãos. E disse certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus nesse monte. Então, irmãos, Deus responde: não importa quem você é, Moisés, o que importa é que eu estou com você. Amém. Irmãos, e às vezes nós não entendemos isso. Deus está mandando nós fazermos alguma coisa, e nós queremos o quê? Que nós somos capazes de fazer. Realmente, se não for da vontade de Deus, nós não somos capazes. Então Moisés, ele temeu. Por que ele temeu? Porque ele falou: o que não importa, o que eu sou?
Quem sou eu, Senhor, para fazer uma grande missão dessa? Livrar o povo lá da escravidão de Faraó. Faraó, todos sabem, coração duro, né? Mas Deus estava com ele. Deus, quando Ele manda, irmãos, não devemos relutar. Nós devemos atender à vontade do Senhor Jesus. Porque o que acontece nisso? A glória de Deus estava com ele. Então ele não tinha entendido ainda. Então, que é desculpa, né? Trago para os dias de hoje, né? Quando me falaram para mim assim: ô Berlan, ligaram para mim aqui e você vai trazer a palavra domingo. E não quero desculpa. Eu não dou desculpa, irmão. Mas, às vezes, nós queremos deixar desculpa. Vamos evangelizar. Eu não posso, por isso e por isso. Irmãos, não vamos achar desculpa, porque também Deus pode achar uma desculpa para nós. Queremos ser abençoados, mas não fazemos a vontade de Deus. Nós não queremos sacrificar. Eu não consigo ir porque estou cansado. Irmão, mas Deus também pode estar cansado da gente, mas Ele não está, Ele está sempre de braços abertos. Amém. Querendo trazer a sua boa e agradável vontade, que é o quê? Que nós seremos livres, salvos, em nome de Jesus. Muitos de nós recusamos os projetos que Deus nos reserva. Deus tem projetos maravilhosos para a nossa vida, mas nós não queremos dar o passo, nós ficamos sempre na retaguarda. Entendeu? Nós não podemos, nós somos incapazes, nós somos capazes, porque Deus nos capacita, irmão. Amém. Basta nós crermos e tomar posse. Amém. Tomar posse, porque se Deus está mandando, se for de Deus, irmãos, vá. Se é um emprego novo, ora, irmãos, fala com o Senhor. Não fica só na desculpa, porque dar desculpa é o que nós mais sabemos fazer. Quando eu digo nós, irmãos, é todos nós, não é só apontando para ninguém. Nós temos que entender que Deus, Ele não quer pessoas que se acham: eu sou melhor, eu sou superstar. Dizem que eu sou a última bolacha do pacote, mas a última bolacha do pacote ela é a pior que tem, porque ela está quebrada, ela está mole. Ele quer pessoas que dependam totalmente dele, em espírito e em verdade. Amém. Então não adianta: eu sou o melhor da igreja, se eu não fizer. Esqueça isso. Se você não fizer, Deus capacita outro para fazer, irmão. Amém. Nós somos dependentes deles, irmão. Nós não podemos, nós queremos. Deus, o que Deus quer? Ele quer que nós amamos Ele em espírito e em verdade. Amém. Não adianta virmos aqui no dia a dia nosso. Eu venho na quinta, bato meu cartão aqui. Eu venho no domingo, bato meu cartão. E cadê a dependência do Senhor? Cadê o temor do Senhor de fazer as coisas para Ele? Então, irmão, nós temos que ter esse temor, porque Deus nos capacita. Não tenha medo de fazer a vontade do Senhor. E se Ele te mandar, vá, porque Ele vai estar contigo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. O segundo, irmão, a segunda negativa de Moisés, ele diz o seguinte, Êxodo 3,13. Que diz o seguinte, 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés, quem é o Senhor? Deus diz lá no 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Amém. Disse mais: assim dirá os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém. Irmãos, então Deus enviou Moisés. Às vezes o Moisés ficou ali por falta de entendimento, por falta de intimidade com Deus. Por quê? Se nós, nos nossos dias, nós não tivermos intimidade com o Senhor, não tivermos o temor, como é que nós vamos falar de Deus se nós não temos intimidade? Como é que eu vou falar do meu irmão se eu não tenho intimidade, se eu não converso com ele, se nós não oramos a Deus? Como é que nós vamos ter conhecimento da palavra do Senhor se nós não lemos a Bíblia? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós sabemos de tudo, mas não sabemos de nada, porque se nós não tivermos alicerçado na palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada, nós vamos falar por aí heresias. Então temos que tomar cuidado. Se você não conversa com o teu próximo,
Como é que você vai ser um amigo próximo dele? Se você não conversa com a sua esposa, você é casado, mas você casou e você não conversa com a sua esposa, você não tem intimidade de saber. Tem uns programas na TV que passam sobre intimidade do marido e da mulher. Pergunta qual é a camisa que o seu marido gosta. Aí o marido não sabe. Qual é o sapato que tua esposa gosta? O marido não sabe. Por quê? Porque ele não tem intimidade. É a mesma coisa quando nós falamos do Senhor. Se você não busca o Senhor, se você não busca as demais coisas do Senhor, que serão lhe acrescentadas, se você não busca o Espírito Santo, se você não busca Jesus, como é que você vai ter intimidade? Como é que você vai poder falar aí fora de Jesus se você não o conhece, se você não tem o conhecimento? Você conhece às vezes por ouvir o irmão falar, mas você tem que ter a sua intimidade com o Senhor. Você tem que estar alicerçado em tudo que o Senhor fala para você. Dê ouvido para o Senhor, porque às vezes nós não temos o seu relacionamento. Como é que está o relacionamento de vocês com o Senhor, irmãos? Faça uma introspectiva aí de como está o seu relacionamento com o Senhor. E às vezes nós achamos que estamos cheios, quando na verdade estamos vazios do Senhor. Então temos que buscar o Senhor, irmão, em espírito e verdade. Vamos parar de desculpas, porque desculpa é muito fácil de fazermos, tá? Então Moisés, ele já deu 2 desculpas, né? E continuando aqui no texto, nós vamos para a terceira desculpa, que está em Êxodo 4.1. Por gentileza, já está colocando aí? Então vamos lá. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Irmãos, o que Moisés quis dar uma desculpa? O povo é de coração duro, não vão crer que o Senhor me mandou. Mas Deus, quando Ele te manda fazer qualquer coisa, Ele está contigo. Amém. Ele está com a sua mão, com o seu braço forte, levantando, para que você vença em nome de Jesus. E Deus responde para ele em 4, do 2 ao 9 aqui. Vou ler para os irmãos. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E disse-lhe: uma vara. Ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais: Senhor, mete agora a mão no peito. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua carne, outra carne. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomará das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, irmãos, aqui você vê que Moisés, ele sentiu-se intimidado, né? Ficou preocupado por falar às pessoas, pela reação que eles iam ter com o povo e pela mensagem de libertação que ele ia levar para o povo. Quem é Moisés? Quem é você, Moisés? Fala que vai libertar o povo do faraó. Por quê? Porque os homens, às vezes nós somos duros de coração. Nós vemos as cegas do Senhor na nossa vida, vemos as bênçãos do Senhor na nossa vida, e nós não queremos aceitar. Nós queremos o quê? Queremos fazer a nossa vontade. E não nos atentamos para que o Senhor, para os sinais, para os milagres, para as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Por que os milagres são feitos só na vida do irmão?
Irmãos, a bênção do Senhor são para todos nós. Amém. Basta nós buscarmos em espírito e verdade. Amém. Então, você vê que Moisés aqui, ele arrumou a terceira desculpa: povo de coração duro. Tudo bem, mas Deus falou. Moisés esqueceu que eu sou aquele, eu sou o grande eu sou, que tudo pode. Que os planos de Deus jamais serão frustrados, irmãos. Amém. Sua palavra não passa vazia. Amém. Então, isso nós temos que entender. O povo pode ser de coração duro, mas quando Deus quer, quando nós acreditamos, quando nós temos fé que Deus pode fazer, Ele faz, irmão. Amém. Então temos que ter que Deus é Deus do impossível. Glória a Impossível, Deus. só Ele pode fazer, irmão. Amém. Só Ele pode fazer. Uma doença incurável, tem que ir nos médicos? Tem, porque Deus, Ele fez os médicos, deixou os médicos com a sabedoria para que eles venham nos curar, venham lutar. Mas primeiramente está a mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre os médicos. Então nós temos que crer e parar de desculpas. Vamos hoje evangelizar, irmãos. Ah, pastor, eu não vou não. Esse pessoal aí joga o papel no chão, esse pessoalzinho aí faz cara feia. Irmãos, você está fazendo o ídolo de Jesus. Você vai deitar a cabeça no teu travesseiro e Deus vai te honrar, porque você fez a vontade dele. Não importa se vai aceitar, se não vai aceitar, é Ele e o Senhor. Mas você fez o seu ídolo. Você fez o ídolo de Jesus, que foi levar a palavra do Senhor. Irmãos, nós também sofremos rejeições. O nós, que eu digo nós aqui, trazendo para o dia de hoje, quando vamos falar da palavra de Deus, os não crentes, eles começam a apontar para nós. Ah, Oberman, você é crente, mas às vezes você fica bravo. O fulano, tal. Então por quê? Porque eles querem que nós nos iramos realmente, que nós sejamos diferentes, mas não diferentes para impactar o coração dele pelas nossas atitudes, pelo nosso dia a dia. Mas nós somos carne, irmão. Então, nós falamos para as pessoas, nós somos carne, nós temos momentos de ira, não deveríamos ter, mas nós temos que pedir misericórdia para o Senhor, entendeu? Por quê? Porque a bondade de Deus é boa e dura para sempre. Amém. Então, quem não conhece a palavra do Senhor como nós vamos, você pensa que de imediato eles vão aceitar a palavra do Senhor? Não, eles vão tentar te desviar do foco. Mas quem está alicerçado na palavra do Senhor Jesus jamais vai se desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos no caminho reto. Porque às vezes nós queremos dar um jeitinho, né, irmãos? Mas o nosso testemunho, o nosso dia a dia, não nos deixa fazer as coisas que devemos fazer de acordo. Então, irmãos, nós temos que evitar de só julgar. Não, eu não vou pregar para aquele ali porque ele tem um coração duro. Aí é ele, Jesus. Você vai fazer a tua parte. Em nome de Jesus. Vamos falar na quarta desculpa de Moisés. Não sei falar. Está lá em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde os que têm falado ao teu servo, porque sou pesado da boca e pesado da língua. Irmãos, Deus fala para ele, Deus responde para ele, está lá em Êxodo 4, 11 e 12, fala para ele assim: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Né? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, te ensinareis o que há de falar. Irmãos, para falar a palavra de Jesus, Deus está dizendo para ele: Eu não sei falar, mas eu te capacito, Moisés. Amém. Estou aqui para te capacitar. Glória a Vai, Deus. e eu vou te ajudar. Às vezes, irmãos, nós para falarmos da palavra de Jesus, falando de Jesus, nós falamos: eu não sei falar de Jesus, eu não sei orar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas quando vamos falar de coisas que às vezes não devemos estar falando, ou devemos estar falando, falamos bastante, né? Trazemos para o antigo, as pessoas que não conhecem a Jesus, que se convertem e estão no caminho do Senhor Jesus, não sabem falar de Jesus, não procuram aprender, não procuram ler a Bíblia. Mas antes de conhecer a Jesus,
Ele poderia ir num show de pagode, num outro show, e ele cantava, fala pelos cotovelos. Mas quando é para falar de Jesus, nós temos que ter o temor. Nós não podemos ter medo, porque o Espírito Santo nos enche, irmãos. Ele derrama sobre nós a bênção para falar sobre o nome dele, porque ele está sobre tudo, sobre as nossas vidas. Se nós não tivermos capacidade, não sabemos falar, o Espírito Santo derrama sobre nós, em nome de Jesus. Uma outra coisa que Moisés está dizendo que não sabe falar, mas ele tinha visto os sinais, né? Ele já tinha visto as maravilhas, e ele tinha que entender o seguinte, que Deus estava com ele. Isso basta, irmão. Se Deus estava com ele, mais nada ele precisava, porque Deus, ele não é o homem que perde batalha. Deus, ele tudo pode. Amém. Tudo ele pode. Então, Moisés, ele estava criando várias desculpas, né? Continuando, estava relutante, mas Deus ainda tem uma outra parte aqui, que Deus, que está em Êxodo 4,14, que Deus, ele, mesmo sabendo que ele estava com ele, que ele ia dar vitória, Deus ainda falou: eu vou te dar um ajudante, vou te dar o teu irmão Arão. Está lá em Êxodo, que eu vou ler daqui a pouco, Êxodo 4,14. Então, Deus já tinha dado sinais, já tinha colocado a mão dele dentro da roupa, e ele estava duvidando. Por quê? Por que seja assim, irmãos? Porque ele não estava querendo ir, ele estava querendo duvidar e colocar dúvidas onde não existia. E isso somos nós no nosso dia a dia, irmãos. Nós temos aí as bênçãos do Senhor na nossa vida, nós temos famílias abençoadas, nós temos prosperidade. Prosperidade não é só ter dinheiro, irmão. Prosperidade é fazer a vontade do Senhor. E assim nós às vezes não entendemos, né? E às vezes a bênção está na nossa porta. E por estarmos com as escamas nos nossos olhos, a gente não enxergamos. Entendeu? E às vezes ficamos atrás de coisas que não deveríamos estar pensando. Por quê? Às vezes colocamos dúvida onde não existe. Deus, irmãos, Deus, quando Ele coloca a certeza no teu coração, vai. Se for da vontade de Deus, vai. Se for da tua vontade, não vai não. Mas se for da vontade do Senhor, que Ele é bom. Deus é bom, Ele não quer o mal da gente. E às vezes quem faz o mal para nós somos nós mesmos. Às vezes tomamos algumas decisões erradas, né? Às vezes você está numa terra Canaã, que manda leite e mel, e você vai para Lodebar, eles também Rangir, terra seca. Então você tem que saber as suas escolhas. Você vai para onde? Para Canaã, onde você tem uma terra fértil, manda leite e mel, ou você vai para Lodebar, onde você vai sofrer terra seca, terra árida. Então, irmãos, temos que saber fazer com quem nós andamos, as nossas escolhas, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse aqui, ó, em Êxodo 4,14, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e ele que também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Irmãos, eu sei que não é fácil a gente subir aqui no púlpito para falar do grande eu sou, mas Deus capacita, irmãos. Se você não largar o medo, se você falar que não sabe falar, não se preocupe, porque quando você sobe aqui, Deus vai te capacitar. Deus vai fazer você falar maravilhas, coisas que você nem esperava. Às vezes você faz um texto grande para fazer, mas Deus fala: eu não quero que você fale sobre isso, eu quero que você fale sobre isso, eu quero que você fale sobre a salvação. Então, irmãos, eu sei que é difícil, mas irmão, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo, vem aqui, venha falar de Jesus, venha falar dele porque ele é bom, em nome de Jesus. Não fugindo do foco, porque como nós abrimos agora 2 horários, precisamos do ID de vocês. O que é o ID? ID pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui nesse momento, precisamos de todos, em nome de Jesus. Nós também colocamos desculpas diversas, às vezes, como culpar a nossa esposa. Pastor, não deu para mim ir no culto lá, porque minha esposa ficou enrolando lá, e eu tive que arrumar uma torneira para ela, e tal, e coisa e tal. Eu tinha um compromisso com a esposa. Irmão, todos nós temos compromisso, claro, mas o nosso primeiro compromisso tem que ser com o Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, ele tem que ser com o Senhor Jesus. Eu não vou por causa dos meus filhos, tal, porque isso e aquilo. Irmão, esquece isso aí. Jesus, o primeiro projeto de Deus foi a família. Mas se não for por Jesus, nós não temos família. Entendeu? Então, não fique inventando desculpa aqui a esposa. Às vezes os filhos também falam, que nem a pastora falou,
dos filhos, né? Os filhos, desculpa, que vai estudar, que vai fazer o quê? Que está com cheio de... Irmão, o caminho e a verdade é o Senhor. Se você não trouxer seus filhos quando eles são novos aqui para a casa do Senhor, quando eles mandarem no nariz dele, entre aspas, porque filho é para filho para toda a vida, se ele não estiver licenciado aqui na palavra, ele não vai querer vir, não, irmão. Ele não vai querer vir, porque o mundo aí traz muitas facilidades para eles aí, passear para cima e para baixo. Só que tem que entender o seguinte: tem que estar debaixo da palavra do Senhor. Tem que estar debaixo da palavra do Senhor. Então, mesmo Deus trazendo Arão para ajudar Moisés, isso é a quarta desculpa dele, né? Daqui a pouco eu já vou para a última, né? Então ele tem que se entender o seguinte: que Deus já havia capacitado ele já tinha entendido isso, irmãos. Ele já tinha entendido. É que nem nós nos dias de hoje, nós colocamos desculpa para tudo, e aí fica difícil das coisas fluírem na sua vida, irmãos, porque os sinais estão aí. Às vezes você está passando por alguma dificuldade e você se esquece do Senhor. Eu vou pedir para o irmão do lado. Claro que tem que pedir para o irmão do lado. Juntos somos mas nós temos que entender quem cura, salva e liberta é o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, não temos provações? Temos provações todos os dias. Então, mas se você está com Jesus, você está com Deus, a expressão de Deus, você vencerá. Em nome de Jesus. E o quinto, Moisés diz assim: eu não quero ir, manda outro em meu lugar. Está em Êxodo 4,13, vou ler para vocês. Ele, porém, disse ao Senhor: envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, é aquilo que eu vinha falando. O Senhor Jesus já tinha dado vários motivos para ele crer que ele poderia ir lá e ele teria êxito. Mas aí no final é o que ele disse. Deus se irou. Só que Deus fez aquela ira que tem de pai para filho, né? O pai fica irado um pouquinho ali com o filho, dá uns tapas, depois vai ver se machucou. Filhinho, vem cá, quero passar uma pomadinha, tal. Por quê? Porque nós amamos nosso filho. E como Deus amava a Moisés, o que ele fez? Filho, eu vou te mandar Arão, só que ele se irou momentaneamente. A ira de Deus para com nós é uma ira que nem de pai para filho, irmãos. Porque se fosse a ira dele, fosse de Deus, não fosse o amor, ele já fuzilava o cara. Vou fuzilar esse cara, porque eu já dei 4 motivos para que ele vai e faça a minha vontade. E ele está lá, arrumando um monte de desculpa. Já arrumou ajudador, já arrumou tudo, e ele lá, falando que não quer ir, que vai o meu irmão ali no meu lugar, vai o Eric, vai o Anderson, mas o Oberdan não vai. É fácil mandar. Vai o Neco no meu lugar. Não, mas Deus quer que você vá. Amém. Quando Deus fala para você, vai em nome de Jesus. Amém. Deixa de ficar aí inventando desculpa. Glória a Deus e aleluia. Então, o que acontece, irmão? Nós temos que obedecer à vontade de Deus. Não faça a tua vontade. Jonas, né? Não queria fazer a vontade de Deus. Entrou no barco lá, não vou mudar o foco, tá, irmão? Só para entender. Entrou no barco lá, dormiu lá e tal, e vocês sabem tudo o que aconteceu. Tiveram de jogar ele no mar, entrou na barriga da baleia, e o que ele teve que fazer? A vontade de Deus. Ele foi para Nínive, só que por que ele relutava tanto? Porque o povo de Nínive era um povo mau. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito com eles lá. E ele mandou quem? Jonas. Então, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, mesmo com tudo que Moisés queria fazer, Moisés queria fazer a vontade dele, o que você queria ficar jogando uma sinuquinha no bar dele, não podia de hoje, queria ficar de lá, não, vai o irmão Paulo no meu lugar, jogando a bolinha dele, tomando a Coca-Colinha dele e o Paulo lá. Não, mas Deus falou, não vai eles, vai você. Eu estou mandando você ir, irmão. Você tem que ir. Tá? E Deus cirou mais aquela ira que eu falei, de pai para filho, irmão. Quem tem filho aí sabe que os filhos são uma bênção, né? Mas nós temos que ter calma, porque amém. Não é fácil. Criar filhos é uma tarefa que Deus nos deixou, e nós temos que ter bastante paciência, irmãos, porque às vezes nós estamos num momento irado e fazendo algumas coisas que depois não vai ser bom. Vai ser bom para ele porque ele vai aprender que o pai e a mãe é que manda. Primeiramente é o Senhor Jesus, mas quem manda é o pai e a mãe, certo? Então, por isso
A gente tem que tomar cuidado com os adolescentes e com os jovens, né? Eu falo sempre para ele que o culto não é adolescente, mas não é dos jovens, tá? Então, mas mesmo com tanta desculpa, irmãos, Moisés acabou se rendendo ao Senhor, é claro, depois de tantos sinais, a mão leprosa, virou cobra, não teve jeito. Você está à vontade de Deus, meu irmão? Pode vir o que vier sobre a tua vida, mas Deus está no controle. Ele está no controle sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus não rebenta. Deus, Ele quer o teu coração aberto. Amém. Ele habitar no teu coração, irmão. Quando Deus habita no teu coração, você vai ter uma paz. A paz que não é todo mundo que entende isso.